Boa noite, estamos em mais um Jô Podcast e hoje, olha, eu estou uniformizada de modelo FM. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Jô. Olha, esse estúdio hoje está recheado de gente boa, hein, Marquinhos? Sim. Boa noite, Laurinha, junto com a gente. Boa noite, Matheus. Boa noite. Meu amigo Michel está aqui com a gente hoje. Seja bem-vindo, boa noite. Gente, hoje o nosso podcast é um podcast diferente. Desde já, eu convido você a se inscrever no nosso canal. Olha, tem muita coisa boa acontecendo aqui nesse canal do Jô Podcast. Cada semana a gente traz um tema, a gente traz um entrevistado, a gente traz uma pessoa especial para estar junto com a gente, né? E nessa terça-feira não é diferente, estamos aí prestes a um evento, né? Hoje, esse programa começando gravado, a gente está gravando o programa de hoje e daremos continuidade ao vivo. Então, eu convoco você a dar continuidade durante todo o podcast de hoje, porque vai ser um podcast sensacional. Eu não podia perder essa oportunidade, já que ele veio exclusivamente para o evento da Rádio Modelo FM, um evento que movimenta Conceição de Macabu, é Conceição de Macabu em movimento, através da nossa segunda caminhada e corrida da rádio e também a primeira caminhada da inclusão. E eu não poderia estar mais feliz em tê-lo aqui com a gente nessa caminhada tão importante. E na parte da tarde, claro, o nosso festival de prêmios, que com certeza também não deixa de ser uma grande união de famílias em torno de um objetivo só, se divertir e interagir também. É uma confraternização que a Rádio Modelo FM realiza com a cidade de Conceição de Macabu. E eu estou recebendo hoje aqui, eu acho que ele veio prestar contas para a gente aqui de Conceição de Macabu, já que muita coisa ele faz, não só pela nossa cidade, pelo nosso estado, por cada lugar que tem um PCD aí no nosso estado. Você pode ter certeza que já ouviram falar, as famílias já ouviram falar do deputado Fred Pacheco. Ele que tem 154 projetos de lei, membros de 15 comissões, 65 leis aprovadas, todas em vigor, já participou de 7 audiências públicas, emissão de pareceres 412, atendimentos realizados, eu acho que aqui está 7.872, eu acredito que já, isso aí já foi, porque foi 24, 25, a gente já está em 26, esse homem trabalha muito, membro de uma CPI. E olha que importante, gente, que privilégio a gente está tendo de receber, não só, eu estou aqui recebendo o deputado Fred Pacheco, o pré-candidato a deputado estadual, né, para reeleição, Fred Pacheco, mas principalmente ele veio aqui como nosso convidado, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, Frente Parlamentar também em defesa das comunidades terapêuticas. Gente, vou ficar falando só dele, né? Vou deixar ele falar. Deputado, seja bem-vindo ao nosso Jô Podcast. Obrigado. Muito feliz. Obrigado, Jô. Eu estou muito feliz também. Obrigado pelo convite. E a todos vocês, todos os ouvintes, todos que estão nos assistindo também. Isso. Eu fico muito feliz em poder estar com você hoje para prestar conta, para falar um pouquinho sobre a nossa trajetória. Trouxe um violão também, porque... Tchau, Marquinhos. Tem um violão aqui, olhando para a gente... Porque eu esqueci de um detalhe, um detalhe pequenininho, Marquinhos. Não, cara, ele é simplesmente vocalista da banda Dom, né? A igreja, eu acho que assim, não só a igreja católica, né? Mas o mundo gospel católico tem uma reverência muito grande à banda Dom, né? Porque vocês fazem um trabalho maravilhoso. Então, quando ele não está em agenda da banda, que é toda semana, aí ele hoje tirou essa agenda para estar com a gente como deputado, né, e também como presidente da comissão, mas ele é vocalista da banda Dom. A gente fala muito isso, né, que não dá para dissociar as coisas, né, as pessoas às vezes até perguntam, Fred, como é que é essa questão de existe você consegue separar? Eu falei, não, na verdade como, ao contrário, né? Não tem como. A gente tem que juntar tudo, né, e a gente precisa, no meu caso eu sou vocalista de uma banda católica, porque eu sempre falo que eu primeiro sou católico, né? Primeiro eu sou cristão, depois eu sou aquilo que Deus quer nos meus papéis, né? Nas missões que Deus me coloca.
uma delas como evangelizador, como vocalista de uma banda, e também hoje como deputado. E como deputado eu também procuro exercer esse cristianismo, né? Refletir o evangelho que Jesus coloca no meu coração, para que de fato as pessoas também percebam que a partir desse evangelho eu posso ser um agente de transformação na política também. Então isso é muito importante e necessário na minha vida. Agora, Fred, você vem exercendo com muita maestria, né? A gente vê por esses dados nessa prestação de contas, né? Muito bacana, gente, essa prestação de contas 24, 25, nós já estamos em 26, né? Tem uma foto aqui, você falou aí, eu acho que vai até começar falando. Aonde que eu mostro, Marquinhos? Essa foto aqui, ó. Essa foto, ela tem uma importância fundamental na vida do Fred. Eu estava lá no gabinete do Fred, quando ele chegou, contando essa novidade para todo mundo, e eu cheguei a chorar, gente. Porque isso aqui não é uma coisa fácil de realizar, né, Fred? Verdade, então me conta um pouquinho aí dessa medalha que você entrega ao Papa. O Papa Leão XIV, e é uma alegria muito grande. E de fato foi uma grande bênção, assim. Eu fui convidado pela Frente Parlamentar Católica da Câmara Federal para compor uma comitiva de parlamentares católicos para ir até o Vaticano num encontro do Papa com os políticos. Só que era um encontro muito grande, que envolvia uma delegação gigante, não só do Brasil, mas também de outros países. Então, mas eu já tinha no meu coração, a gente já estava com isso no coração, né, de entregar a medalha Tiradentes, que é a mais alta comenda do Estado do Rio, ao Papa Leão XIV. E a gente também foi entregar uma pós-mortem para o Papa Francisco, para ficasse também registrado nos Anais da Casa a importância que o Papa, nosso saudoso Papa Francisco, e a importância que ele teve na história do Rio de Janeiro, né? A Jornada Mundial da Juventude foi no Rio de Janeiro. Foi praticamente o primeiro evento de grande porte que o Papa Francisco participou. Então, de fato, isso era muito importante para nós. E aí conseguimos aprovar a medalha Tiradentes para ambas situações, e falei, eu vou levar. Claro, fizemos todos os contatos com a Santa Sé, obedecendo todos os trâmites regimentais, né, da embaixada, mas a gente sabia também que havia uma impossibilidade por conta da agenda do Santo Padre, que é uma agenda que muda muito por conta de várias situações do dia. Fred, só para as pessoas entenderem que não quer dizer que o Papa não receba presente. Mas chega para alguém entrega em nome do deputado Fred. Seria exatamente isso, né? Existe toda uma por conta de segurança, por conta de uma série de questões e que são ritualísticas ali do Vaticano, e que, evidentemente, ele precisa tomar alguns certos cuidados, né? Você não consegue entregar um pacote assim, né? Aliás, não só para ele é um chefe de Estado, né, também. Então você precisa obedecer alguns critérios. Então, mas eu levei na mão, né? Estava ali comigo, a medalha e também o diploma. E ali nós estávamos num local que era uma sala que não iria ser a sala onde nós iríamos ser recebidos. Estava previsto para uma outra sala menor e com uma comitiva menor ainda. Então a gente achava que ia ser um pouco mais fácil, mas mudou tudo. Eles mudam tudo, porque de fato a segurança, eles nos avisam, olha, Fred, está previsto para acontecer desse jeito, mas pode mudar e pode nem acontecer, porque enfim, as coisas são assim lá na Santa Sé. Bom, mas nós chegamos, tivemos uma certa dificuldade, porque houve lá uma alteração na área da segurança, mas no final demorou um pouco mais, a gente conseguiu entrar, e eu fiquei posicionado literalmente nos últimos bancos, porque já estava super preenchido lá. Você é a prova viva de que o não a gente já tem. Vamos em busca do sim, né? E os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Eu cheguei, e pelo fato da gente ter conseguido chegar depois, e como teve um problema exatamente com a nossa comitiva para entrar, foi uma confusão danada. Tudo foi propósito, então. Aí eu falei, bom, acho que não vou conseguir, mas a esperança é literalmente a última que morre, eu sei que Deus faz da melhor forma. Levei lá, eu estava com a minha companheira que estava comigo, e ela teve que entrar um pouco, foi uma confusão. Aí no final chegamos, sentamos, já estava tudo tomado. Falei, bom, agora o Papa estava programado para entrar pelo lado da frente, que é habitualmente por onde uma porta
desse salão onde ele normalmente entra. Então eu falei, cara, quando ele passar, ele só vai passar por mim na saída, vai ser muito improvável que eu consiga até estar perto dele. Mas não, o que acontece, ele entra pelo outro lado, ele entra por onde eu estava, exatamente por onde eu estava. Quando todo mundo olhando para um lado, quando a gente vê um movimento, escuta um movimento, ele está literalmente atrás de mim, assim, uma cadeira. Então ele estava muito atrás de mim. E eu não tive dificuldade praticamente nenhuma de me aproximar. Foi só se virar. Foi só me virar, porque ele chegou do meu lado, parecia que ele tinha saído do chão, porque ele veio por uma outra, legal, literalmente pela porta de saída. E eu estava na porta, praticamente na porta de saída. E aí aí demorou pouco tempo para gerar o tumulto, porque quando ele entra, sim, aí vira um tumulto, né? E a segurança, e todo mundo quer chegar próximo dele, quer uma bênção, quer, né, falar alguma coisa. Fred quase foi a falha da segurança do Vaticano, gente. Então, essa é a verdade. E foi mais ou menos isso, porque quando ele chega próximo de mim, eu praticamente me viro e vou na direção dele. E aí ele também é muito dócil, foi muito educado, foi muito amável. E aí eu falei com ele em português mesmo, porque ele entende muito bem português, porque ele ficou muito tempo no Peru, né? E a gente fica meio sem ação, sem reação, mas eu falei, e foi um tempo suficiente de falar com ele, que era a medalha e tal. Ele deu uma bênção na medalha naquele momento, e aí consegui fazer a entrega da medalha para ele, do diploma. E foi uma foto incrível, e um momento ele me deu uma bênção, consegui tocar também na mão dele, no anel, né, próximo bem do anel. Uhum. E é interessante que eu já tive, assim, eu não chamo de sorte, né, eu falo que é uma bênção mesmo, de ter, né, de fato, tido contato com os papas desde João Paulo II. Né? É mesmo? E o Papa João Paulo II foi uma grande alegria da minha vida também, na vinda, quando ele teve no encontro com as famílias, em 1998, 97 ou 98, outubro de 97, salvo engano. Eu sou péssimo de data, mas foi no encontro com as famílias. E eu era um dos jovens que estava escalado para cantar na missa, e também isso foi aqui no Rio. Teve a missa no Maracanã e a missa no Aterro do Flamengo. E aí eu fui escalado, fui convidado para participar e para ser o vocalista desse grupo. Olha. Né? Esse grupo foi chamado um músico de cada vicariato, e eu, junto com a Olívia Ferreira, éramos os vocalistas. Só que participamos de todos os eventos e tal, e no dia da partida dele eu fui com o Padre Jorjão, o Padre Jorjão me convidou, que hoje é da Paróquia Nossa Senhora da Paz, ali em Ipanema. Na época me convidou, Fred, vamos junto que a gente vai lá para a base aérea, porque o Papa João Paulo vai pegar o helicóptero para ir para o Galeão. Então eu falei, vamos lá. E aí eu fui, fiquei fizemos literalmente como é que fala? Um corredor, assim, né? Só que teve uma instrução pra gente na época. Eu jovenzinho, né? Imagina, eu estava eu sou péssimo em biologia e física, mas faz a conta aí, eu sou de 75, em 97 eu estava com 22 anos, 22. Né? 22 anos. E eu lá, jovem, o pessoal fala assim, olha, o Papa vai passar aqui, vai dar a bênção, mas vocês não podem se curvar, nem tocar, porque tem a questão da segurança e ele está indo embora, vai ser muito rápido. Aí, não existe para Fred. Não repitam isso em casa. Não façam isso em casa. Aí estava eu e o Padre Jorjão grandão, né? Bem grandão, assim, do meu lado. Ele não aguentou. Ainda bem que não fui eu que fiz primeiro, foi ele. O Padre Jorjão não aguenta. Não fez primeiro. Não, aí o Papa passando, o Padre Jorjão se lança aos pés do Papa João Paulo, chorando, emocionado, vai aos pés do Papa e gruda literalmente nos pés do Papa. E aquele homem grandão, padre, e ele era apaixonado pelo Papa João Paulo. Eu não pensei duas vezes, fui também. Já que ele foi, eu fui. Que curiosidade. E aí eu também me coloquei assim, aos pés do Papa João Paulo, aí peguei na mão dele, dei um beijão no anel, ele me deu um terço, e aí eu tive ele me deu uma bênção, ele falou para segurança não chegarem. Enfim, ele também era um querido, era muito educado. Aí nos deu a bênção a mim e o Padre Jorjão, aí ele foi embora. E claro, depois da nossa estripulia,
Seguranças fecharam imediatamente a situação. E todo mundo, quando eu e o Padre Jorge, a gente levanta, a gente olha para trás, tá todo mundo com uma cara de bravo pra gente, né? Como assim, e eu tentando né? assim, ó, gente, não fui assim, eu fui atrás do Eu padre. aproveitei a oportunidade, Mas isso. as pessoas também queriam fazer isso, né? E ninguém fez, assim, eu fui um pouco desobediente, mas eu confesso que foi uma desobediência por uma boa causa. É né? verdade. E depois desse episódio, eu ganhei o terço dele, hoje, né? São João Paulo II. Depois dele, com Bento XVI, eu tive na... Vai dizer que você teve com o Bento XVI também. Não, eu tive bem próximo, né? Porque eu estava no dia... participei da missa da ordenação. Foi uma missa que foi feita no Campo de Marte. Eu estava em São Paulo. E aí ele fez aquela... Oh, meu pai, que foi o primeiro santo brasileiro ali, que tem ali... Procura para mim aí agora... tem até a capela dele em São Paulo, tem uma capela dele em São Paulo. E aí a gente participou desse momento ali de vivência, e depois Santo Antônio de Santana Galvão. Santana Galvão, isso, Santo Antônio de Santana Galvão. E participamos ali do momento da canonização, e eu estava muito perto dele também, ali dentro do Campo de Marte, mas aí não estive tão perto como São João Paulo e como Papa Leão. E em 2013, eu toquei com a Banda Dom na Jornada Mundial da Juventude também, junto com o Papa Francisco. Então eu estive também muito perto do Papa Francisco. Então eu posso dizer que eu tive experiência com os 4 papas, que assim, bacana, muito perto, né? Vendo-os muito perto. Papa João Paulo, nessa estripulia, beijando a mão dele. Depois na estripulia. E aí com o Papa Leão já entregando a medalha Tiradentes. Agora, Fred, como que você vê aquele menino que fez uma estripulia lá, para esse homem hoje representando o Brasil, né? Sim, você sim. foi representando o Brasil na questão dos católicos, da Comissão Católica que foi. Como você enxerga isso, né? Aquele menino que achou que estava fazendo uma estripulia e de repente acontece esse momento aqui, você está lá com uma autoridade fazendo uma estripulia também, que né, foi um acontecido, foi. né? Isso é muito interessante, sabe? A sua pergunta é muito boa, porque me faz pensar um pouco nesse caminho, né? E eu penso sempre que isso é um grande milagre de Deus na minha vida, né? Porque eu sou resultado da improbabilidade, João, em muitos aspectos. Fred. Muito. Eu vim de uma família muito desestruturada e eu já teve que disputar espaço na barriga da mãe. Já tive teu irmão gêmeo, teu né, o Márcio. Irmão gêmeo, o Márcio, né? Mas meus pais passaram um momento muito difícil da vida, então e nós tínhamos assim, eu falo que nós tínhamos muitos motivos humanos para que a gente pudesse ter dado errado, sabe, para ter falhado em muitos aspectos da vida. Então eu falo que Deus cuidou da gente, cuidou de mim de uma maneira muito especial, desde a minha adolescência, quando eu entro para a igreja, literalmente através de um grupo jovem lá no interior de São Paulo ainda, e foi nesse grupo jovem chamado DISPA, Discípulos de São Paulo Apóstolo, que eu tive o meu primeiro contato com as coisas da igreja, com as coisas da fé, e modificou completamente toda a minha história, né? Eu percebi que eu não conseguiria viver sem esse cuidado de Deus, né, na minha vida. E Ele foi cuidando. Depois, quando eu me mudei para o Rio de Janeiro, eu sou de Sorocaba, sou do interior de São Paulo. Quando me mudei já com 16 anos, eu fui para o Rio e ali eu conheci a Renovação Carismática, né, a comunidade Bom Pastor, eu falo que foi a minha, assim, meu primeiro afeto com Jesus foi no grupo jovem, com 14 anos, ainda mais uma fé muito imatura, né? Mas aí quando eu conheço a Renovação Carismática, eu tenho esse fortalecimento, né, ainda mais profundo com as questões da fé, nesse envolvimento com o Espírito Santo, onde, né, o batismo do Espírito Santo me conecta de maneira talvez integral e de uma maneira eterna, assim, com as coisas de Deus, né? E aí, caminhando com a Renovação Carismática, num aprofundamento de fé, num amadurecimento de fé também,
eu percebo que minha vida não poderia ser de outra maneira senão conduzida absolutamente em todas as situações a partir da presença do Espírito Santo na minha vida. E assim foi. Eu falo que através de uma improbabilidade assim, de situações humanas que poderiam ter me levado às drogas, ter me levado a situações muito complexas, eu percebo que Deus usou caminhos também humanos, mas instrumentos muito importantes para me tirar dessa realidade e me colocar num caminho que eu chamo o caminho da reta intenção. Não é um caminho da perfeição. Quem caminha com as coisas da fé não é melhor do que o outro, né? Por isso que eu falo que é um caminho quase que de uma outra dependência, onde eu passo a ser dependente de Deus para ser melhor. Mas aí você vira um ciclo virtuoso e não mais vicioso, onde você consegue perceber que Deus ele quer precisar dos nossos dons, das coisas que a gente faz, dos talentos que Ele mesmo nos deu, né? E aí, por isso que da improbabilidade eu percebo, o mesmo garoto lá que saiu, que estava na renovação, era músico, que estava ainda sonhando, fazendo faculdade, sonhando com as coisas, não tinha a menor ideia que seria político ou que seria uma autoridade, né? E nesse caso representando sim o Rio de Janeiro e o Brasil com o Papa Leão XIV, não tinha a menor pretensão. Eu não achava que isso seria possível em nenhum sonho, né? E foi, né? E é hoje uma realidade onde através desse mandato também eu consigo ser um agente de transformação na vida das pessoas. Então eu atribuo isso a todo instante a um zelo que Deus tem por mim, a um cuidado que Ele teve com a minha vida, e certamente, uma coisa eu tenho tranquilidade em dizer, certamente se não fosse esse chamado de Deus e um instrumento que Ele possibilitou através de outras pessoas, né, através de anjos que me cercaram, eu não sei se eu estaria vivo hoje. Acho que seria muito tranquilo em dizer que se não fosse essa minha entrada, né, para a fé, eu certamente não estaria aqui conversando com você hoje. Você se sente um escolhido, então? Sem dúvida. Eu acho que todos nós somos, né? De alguma maneira, nós somos escolhidos para estar aqui. Missão, né? Mas nessa missão eu vejo um chamado muito forte. É um chamado. Que me pergunta hoje em relação à política, eu não fui da política, né? Eu não nasci na política, apesar de ter tido um irmão que foi vereador. O Márcio foi vereador 2 mandatos no Rio, foi deputado por 3 mandatos, deputado estadual, um excelente deputado, fez um caminho maravilhoso, um mandato incrível também, mas eu fiz o meu caminho profissional. Como você olhava o Márcio nessa época, né, exercendo aí um mandato, como o Fred olhava o Márcio político? Então, eu sempre gostei muito Eles são idênticos, tá? Somos idênticos. Assim, bem parecidos, né? Muito parecidos. Só olhando pertinho mesmo pra gente definir quem é quem. Eu sempre fui um apaixonado pela política, eu sempre gostei da política, mas como um cidadão, né? Um cidadão que conversa, que gosta, que critica e tal. Até porque, Fred, desculpa só te interromper, até porque a política é algo muito saudável. A gente não vive sem ela. Eu estava semana passada, conversando com uma pessoa. Jô, eu tô afastando de política, eu não quero saber mais de política na minha vida. Eu falei assim, então você está querendo morrer. Porque a nossa vida é movida pela política, as políticas públicas que a gente precisa. Nós somos seres políticos, né? Nós somos seres políticos. Não tem jeito. Eu acho que assim, a política exercida, né, por pessoas é que está desacreditando um pouco para que as pessoas né, tenham essa resistência. E eu sabe, Jô, eu respeito muito quem pensa assim, porque isso na verdade, é uma consequência de uma ferida que se abre no coração e na vida das pessoas a partir da má utilização da política, e a má utilização desse poder ela causa muitas sequelas na vida, né? E em uma civilização. A política, se ela é um instrumento do bem comum, ela é transformadora. E ela é absolutamente necessária. Um grande pensador grego já dizia, se você não gosta da política, você será mandado por quem gosta. Então, a nossa escolha ou eu fico de fora desse contexto, mas eu aceito ser conduzido como uma
uma corrente de mar sem rumo, ou eu entro nela. E eu entro nela não necessariamente como político em si, mas como um cidadão que participa, que cobra o seu deputado, que exerce a sua função. Né? É desanimador saber, por exemplo, que se você fizer uma pergunta simples, uma pesquisa simples para um percentual muito grande da população, não lembra em quem votou. Para vereador, ou para deputado federal, enfim. E veja, você é quase que insistente. Se você perguntar para essa mesma parcela da população, as pessoas não sabem nem em quem ou qual será o pleito eleitoral deste ano. Esse ano. Se as pessoas perguntarem, eu vou votar no quê mesmo? As pessoas não se envolvem, porque não sabe se é governador. Outro dia eu vi uma pesquisa, assim, na verdade não era nem uma pesquisa, era alguém, um influencer, fazendo perguntas sobre política e perguntando quem é o prefeito, quem é o vice-prefeito, quem é o governador. As pessoas não sabiam responder. Muitas pessoas não sabem responder quem é o prefeito da sua cidade, quem é o vice-prefeito da sua cidade. Né? Quer dizer, você votou nessa pessoa, você votou na chapa do prefeito e do vice. E a pessoa não sabe. Não sabe quem é o senador, não sabe quem é o deputado, enfim. E isso é ser um ser apolítico. E ficar fora da política é isso, as decisões estão sendo tomadas. É muito fácil eu ficar de fora reclamando, olha que classe política, isso. Tá bom, mas o que nos cabe como cidadão? Esquece agora o político. Como cidadão, o que me cabe fazer? Cobrar, incentivar, acompanhar, né? E votar direito. E votar direito, esse é o maior poder que nós temos hoje, é o poder do nosso voto, em quem que a gente escolhe colocar ali. Agora, esta pessoa com quem eu dei o meu voto de confiança, ele pode me decepcionar? Pode, isso pode acontecer, porque as pessoas são humanas. Tá bom, e o que eu faço com isso depois? Qual vai ser a minha ação concreta, efetivamente? A troca eu vou trocar de pessoa, de voto, eu vou escolher alguém que de fato eu acompanhei durante a jornada para dizer, eu gostei do que ele faz, eu acompanho, eu sei. Talvez não saiba todos os detalhes, esses números, por exemplo, não estou falando aqui, não estou pedindo voto, eu nem posso fazer isso agora. A gente está aqui prestando conta, né? Então, quando você pega uma quantidade de projetos de leis que são aprovadas assim, as pessoas, eu falo para aqueles que votaram em mim, tá? Na eleição passada, assim, eu gostaria, o meu sonho é que todos tivessem ciência absoluta de tudo isso. Né? Que as pessoas soubessem, né, tudo que a gente está fazendo. E que esse processo fosse absolutamente orgânico. As pessoas uma coisa natural, né? Exato. Natural. Tanto que as pessoas falam para mim isso. Fred, você está preocupado com o voto? Eu vou falar para você com todo o meu coração, assim, com toda a confiança. Assim, o meu sonho é que esse processo seja absolutamente natural. A pessoa olha para mim e fala assim, claro que eu quero votar no Fred, eu conheço o que ele faz. Exatamente. Eu quero que ele continue. Mas não é porque eu não tenho essa preocupação de ficar depois me justificando, porque o trabalho está feito, está aqui, a gente está trabalhando muito, a gente tem leis que são efetivamente causam mudança na vida das pessoas, né? São reuniões diárias dentro de comissões que a gente participa para identificar projetos de leis que são modificadores de realidades. Você citou a questão da CPI. A CPI era uma questão concreta. Assim, planos de saúde agindo de maneira absurda, cancelando unilateralmente planos de pessoas com deficiência. Quer dizer, essa demanda, como é que ela chegou? Ela chegou no gabinete, porque eu sou presidente da comissão da pessoa com deficiência, e mães e pais atípicos, desesperados, nos procuravam diariamente com milhares mesmo de situações onde diziam, meu plano de saúde está sendo cancelado unilateralmente, apesar de eu pagar meu plano. E nós juntamos muitas situações e começamos a ver que ali não era um caso pontual e que havia um modus operandi. Né? E a gente, enquanto deputado estadual, a gente pode legislar e fiscalizar tudo que se refere ao direito consumerista, ao direito do consumidor. E aí a gente conseguiu instaurar, depois de muita luta e de muito lobby dessas empresas, que essas empresas são gigantes, uma CPI para investigar uma narrativa que os planos de saúde diziam que era caro demais manter os planos de saúde das pessoas com deficiência. Porque, lógico, as pessoas com deficiência utilizam mais o plano pessoas que não do que as pessoas que não utilizam. Né?
E existe esse princípio, que é o princípio do mutualismo, no plano de saúde, que diz exatamente isso. O plano de saúde, quem que paga o plano de saúde, na prática, daquele que usa mais? Aquele que usa menos. Né? Então, se eu pago o meu plano de saúde, eu faço exames com uma certa rotina, mas não com o cotidiano de alguém que tem um filho com uma comorbidade séria. Né? Então, ou alguém que tenha, de fato, uma doença rara ou uma doença que precise de um tratamento contínuo, como um câncer, por exemplo, que a gente teve planos, imagina que situação, doenças oncológicas, de gente tendo o seu plano cancelado, quer dizer... Como assim, né? Como assim? Quer dizer, eu paguei a vida inteira para ter o plano, e quando eu preciso do plano, agora ele não quer que eu seja cliente, não é nem paciente, ele trata como uma relação comercial. Né? Então nós abrimos uma CPI, porque a CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, investigativa, para poder não caçar as bruxas, não era isso. A gente queria colocar a verdade na mesa. A gente queria trazer os planos, convocar os planos a se explicar e dizer, olha, não pode ser assim. Não pode estourar no lado mais fraco, que é o lado do consumidor. E a gente conseguiu fazer 8 reuniões ordinárias, que são reuniões através de convocações, levantamento de documentos, e eles eles impetraram 4 ações judiciais, 4 mandados de segurança, para impedir que a CPI continuasse, com 2 narrativas. Uma, de que o deputado estadual não tinha a prerrogativa jurídica para legislar sobre questões privadas, porque o plano de saúde é uma questão privada. E isso é verdade. A questão é que a nossa tese não estava voltada para as questões que envolviam, por exemplo, o como eles vão tratar os seus clientes. Não é sobre isso. Eu não posso, de fato, decidir e nem fazer ingerência sobre o que o plano pode fazer. Porque é, de fato, uma relação de consumidor e cliente. Mas aí que está, na relação consumidor-cliente, eu posso legislar no âmbito estadual. Então, eu posso dizer o seguinte, a população do Rio de Janeiro está sendo lesada de forma dentro do campo do consumidor, por isso eu, como deputado estadual, posso interferir e posso fiscalizar. Bom, enfim, depois da 4ª tentativa, eles conseguiram, com mandado de segurança, suspender as ações da CPI, e, portanto, a CPI hoje está suspensa na LERJ, com essa primeira narrativa, e com a segunda dizendo que foi uma decisão da desembargadora, dizendo que a ação da CPI, ela, não tem outras palavras, manchava a reputação dos planos de saúde. Nossa. É para rir, eu também ri quando eu recebi essa... E foi resposta na decisão, que da decisão no mandado, na suspensão da CPI, dizendo que era isso, que a nossa CPI ela estava prejudicando a imagem comercial dos planos de saúde. Então, mas é uma luta que não para, né? A gente não consegue... E claro que, assim, alguns planos, por conta da movimentação que nós fizemos, pararam de fazer os cancelamentos unilaterais. Alguns planos foram devolvidos, nem todos. A gente não teve o sucesso que a gente gostaria, porque a gente não conseguiu avançar por conta dessa justiça, com todas as aspas, né, que foi colocada sob o nosso mandato, né? Mas nós não vamos nos calar diante dessa situação. A gente continua levantando a nossa voz contra essas injustiças em relação a todos os planos de saúde que agem, na nossa opinião, de maneira injusta com uma população que precisa do plano, que paga o seu plano de saúde e que não merece, né, ter, num determinado momento da vida onde mais precisa, essa interrupção. E aí a gente hoje faz parte, a gente conseguiu aprovar uma lei, inclusive já aprovada na LERJ. Mesmo depois da CPI interrompida, eu fiz uma lei em coautoria junto com o deputado Rodrigo Amorim, que é um grande parceiro também, presidente, meu amigo e presidente da CCJ, eu sou vice-presidente, eu fiz o projeto de lei, a gente entrou a quatro mãos, desenhou que agora já é lei sancionada, onde diz que no Rio de Janeiro não se pode mais fazer cancelamento unilateral de plano de saúde.
se a pessoa é lei, se a pessoa estiver pagando o seu plano. Então, assim, ela pode arrumar qualquer outro problema. Claro, se a pessoa não paga o plano, se a pessoa está inadimplente, se ela descumpriu um contrato, tudo bem. É uma relação de consumidor, a empresa pode não seguir com o contrato. Agora, se ela estiver dentro do contrato, a empresa não pode mais. No Rio de Janeiro, isso não é mais possível, senão ela vai descumprir lei. Se ela descumprir lei, ela vai ser penalizada ao rigor da lei. Então, hoje a gente tem uma lei que efetivamente proíbe. Então, e a gente já recebeu casos depois. E aí a gente aciona a justiça. Né? Porque hoje, pelo menos, o consumidor está protegido. Tem uma lei que o protege e que impede que haja esse tipo de ocorrência. Claro que você pode ter ouvintes aqui, o telespectador, eu sou da antiga, que de repente vai dizer, pô, mas aconteceu comigo. Estão descumprindo a lei. Isso é descumprimento de lei e você pode procurar os seus direitos, porque há uma lei no estado do Rio de Janeiro que impede que haja interrupção contratual sem uma causa absolutamente justificada. Ô Fred, todo candidato, né, quando se programa para ser candidato, como foi o seu caso lá, né, nesse mandato que você exerce, onde entra essa causa dos PCDs? Então, eu falo que não fui eu que busquei a causa, foi a causa que me apaixonou, que me encontrou. Porque foi assim, né, como eu disse, né, eu trabalhava no setor privado, na área de projetos, de tecnologia, eu trabalhei em grandes corporações e eu, apesar de ser um apaixonado pela política, eu via ela do lado de fora. Né? E quando eu comecei esse caminho da política através de um convite, e foi exatamente assim, eu pensei assim, eu quero dedicar a minha vida agora como alguém que, além de falar do Evangelho, pode usar a política para refletir aquilo que Deus pede. Porque eu acredito de verdade que a política é um caminho de transformação de vida das pessoas. E é o que eu digo, o poder utilizado da forma correta, ele é transformador. Então é a mesma coisa usada de duas formas. Por isso que tem tanta gente ferida. Porque o poder usado errado machuca. O poder usado da forma certa transforma. E aí, claro, eu tenho uma escola, e a escola ela veio com o Márcio, o meu irmão, que ele foi talvez o grande percussor. Em 2004 ele foi vereador do Rio de Janeiro, e através de uma situação que aconteceu, ele era sempre foi um defensor da vida, sempre foi um defensor das questões das bandeiras relacionadas também à moral, à religião, etc., à juventude. Ele era muito novo quando ele foi eleito vereador. Mas aí aconteceu uma situação na vida do Márcio. Ele foi procurado por uma mãe atípica no gabinete dele, então vereador, isso lá em 2004 para 2005, ele estava no começo do mandato, uma mãe dizendo que o seu filho tinha sido violentado dentro de uma instituição. E ele ficou extremamente assustado e ficou horrorizado com aquela situação e foi, sem saber como, porque ele não conhecia nada do assunto, ele foi literalmente tentando ajudar aquela mãe, foi na instituição, enfim, aí tomou todas as providências junto à polícia, intermediou... Já como parlamentar, ele era vereador. Já como parlamentar, ele foi literalmente uma ponte com essa mãe. Olha a importância, né? Da política. Muito, muito. E para auxiliar essa mãe, auxiliar esse filho e tal e tal. E ele sabe que ele se apaixonou pela causa e começou a ser um grande legislador dentro desse movimento incrível da pessoa com deficiência. Fica tranquilo, é ao vivo assim mesmo, ele toca mesmo. Só que se fosse de um dos meus aqui, eu ia ficar... Então tem que brigar com a Laura, não, né? briga não tem problema nenhum, não tem problema. E aí ele fez um trabalho incrível, e aí eu via isso, apesar de estar de longe, né, do outro lado, eu via o quanto o trabalho do Márcio, ele era transformador na vida das pessoas, né? E numa época que ainda não se dava tanta abertura, né, em 2004, 2005 e tal. E depois veio que os casos nem eram tão evidentes. Tão evidentes, né? E aí, assim, eu confesso que ao longo de todo esse caminho, eu fui
tendo o Márcio e também como referência. E também a Bianca, minha irmã, que hoje ela é secretária da Secretaria da Mulher e Políticas Inclusivas, e foi subsecretária de Políticas Inclusivas, que na prática é literalmente a secretaria que cuida dos direitos da pessoa com deficiência. Bia é pedagoga, uma das grandes autoridades hoje das políticas que envolvem os direitos da pessoa com deficiência. Eu tinha nos dois uma grande referência. Olha que bacana, né? De quem podia se fazer um trabalho de maneira muito bonita. Mas assim, veja só, é importante dizer, quando eu fui eleito, eu tinha algumas outras bandeiras também bem definidas no meu coração. Por quê? Porque eu fiz uma outra formação. Minha formação foi diferente do Márcio. Nós somos ambos formados em Direito, mas eu fiz pós-administração e eu trabalhei no setor privado. Então, eu queria trazer coisas que envolviam também o empreendedorismo, visões vamos chamar assim, do business, do meio empresarial para o setor público, velocidade nas entregas. Eu fui gestor, eu fui vice-presidente do DER. Então eu trazia uma visão também, antes de entrar na política, do setor privado. Eu falei, nós precisamos tentar dar uma modificada. Eu pensava na questão do desenvolvimento social, econômico e tal. Então tinha outras bandeiras. E eu confesso que antes de entrar, não era assim, poxa, vai ser a minha principal bandeira. Buscar isso. Não, eu confesso. Por isso que eu estou dizendo que a causa que me buscou. Mas aí aconteceu o que aconteceu com o Márcio. Quando eu fui eleito, eu vi o mundo. Eu cheguei no mundo, eu comecei a atender as pessoas. Eu me tornei, talvez, hoje o mais incomodado, porque... e aí tem gente, não há comparação entre o mandato do Márcio e o meu, né? Mas outro dia eu escutei um grande amigo também, que hoje é uma referência para mim, o Geraldo Nogueira, que é advogado, ele é o diretor da comissão da OAB de todos os direitos da pessoa com deficiência, e hoje é superintendente, hoje é subsecretário de Políticas Inclusivas no Estado do Rio, uma grande autoridade, cadeirante há 35 anos. E aí o Geraldo me fez um elogio, e ele falou assim, Fred, eu confesso assim, não vou comparar você com o seu irmão, ou com o Otávio Leite, que também é uma grande referência para mim. O Otávio foi deputado federal, um dos grandes legisladores também. E não vou comparar você com esses caras, mas eu quero dizer, Fred, que em um mandato você já se tornou a referência para a causa que esses se tornaram, levando muitos anos fazendo, né? Então, e por quê? Porque aí é que está. Quando eu me torno deputado, eu fui estudar. Quando eu me torno deputado, eu mergulhei na causa de uma forma que eu nunca pensei que eu fosse ter tanto amor por algo. Aí eu fui estudar muito os temas, as situações, as comorbidades, as deficiências, o autismo entrando nesse processo também, os impactos nas suas famílias, as comorbidades vinculadas aos suportes relacionados a toda essa dinâmica, enfim. E eu, de longe, posso me considerar uma autoridade no assunto. Eu continuo dizendo que eu sou um eterno estudante curioso, né? Mas eu também sei que a gente deu passos muito importantes para cuidar dessa população hoje com muita autoridade e com muito conhecimento, né? Eu sei, e aí eu vejo também, tem muito curioso por aí falando de causa de pessoa com deficiência, que aí eu não vou falar sem modéstia nenhuma, não sabem absolutamente do que estão falando, falam bizarrices, assim, e falam de como se conhecessem, querem entrar na pauta, mas não conhecem o assunto, não discutem o assunto com relevância e com consistência, eu falo nós, porque eu não faço nada sozinho. Eu me cerquei de pessoas muito boas. Eu ia falar do seu gabinete, então, que eu sou uma admiradora. Eu entro no gabinete do Fred, eu sou apaixonada, porque você tem trabalha como advogado. Eu montei um time incrível. Um time incrível. O advogado Marquinhos, que é deficiente visual. O Charles é nosso advogado ali da Comissão da Pessoa com Deficiência, que é um dos grandes advogados que o Rio de Janeiro tem, e pessoa cega, e eu não consigo, mesmo eu sendo um operador do direito, acho que eu levaria, lendo... Integrante da sua banda, que trabalha não consigo. Com você. O Augusto, que também é pessoa com deficiência. Então, e eu tenho mães atípicas que trabalham comigo,
eu trouxe para coordenar a comissão a Yolanda Hermógenes. A Yolanda trabalhou muitos anos com o Otávio Leite, foi chefe de gabinete do Otávio, quase 30 anos, quer dizer, foi secretária do município do Rio de Janeiro da pessoa com deficiência, quer dizer, uma autoridade no assunto. Então, eu me cerquei de pessoas que eu sabia que eu podia contar para montar um projeto muito consistente, onde eu saberia que eu estudando, eu sabia que eu podia, que eu não ia cometer deslizes, porque esta causa ela é muito exigente. E eu digo com tranquilidade porque mãe atípica sabe quem chega ali para ser oportunista, né? E na hora do voto vai lá, não faz nada por nada, mas chega lá e vai, eu trabalho pelo autismo. Bom, mãe atípica você não engana, você sabe exatamente quem faz. As pessoas das instituições, né? As instituições que nós ajudamos a cuidar, ajudamos a fazer com que o Poder Executivo regularizasse as questões dos repasses às instituições que cuidam de pessoa com deficiência. Quando nós chegamos no governo, quando nós chegamos na Assembleia, muitas instituições tinham problema para receber recurso, havia evidências de desvio, enfim, muitos problemas. E com muita luta, nós, junto ao governo e muita fiscalização, nós conseguimos pegar os recursos que antes eram feitos e mal gerenciados, descentralizar de uma área, sem citar nomes aqui, de uma área que não estava cuidando bem desse recurso, colocamos dentro da sub de políticas inclusivas. Conclusão, nós saímos de 20 para 95 instituições, todas as instituições hoje cadastradas, corretas, as que são sérias, recebem repasse do governo, orçamento controlado, não tem evidência de desvio, as que tinha problema descredenciadas, enfim, uma equipe incrível que fez um trabalho, aliás, tem que dar aqui, mais uma vez, foi sob a gestão da Bianca, como subsecretária, e Bianca trouxe a Viviane Carvalho para assumir a superintendência na época. A Vivi fez um trabalho, ela junto à equipe, incrível, inacreditável, uma pessoa técnica, ou seja, a gente ajudava através desse olhar fiscalizador, porque eu não tinha gerência sobre a questão, o olhar era da secretária. Mas eu, como alguém que fiscaliza, posso dizer, olha, e eu conheço o processo e conheço gestão. Isso aí eu aprendi na minha vida. Então, vamos colocar gente técnica. Então, a gente ajudava, aconselhava e dizia, por aqui vai, porque eu, como órgão fiscalizador, eu posso fazer, né? Enfim, e esse trabalho em conjunto do Poder Legislativo com o Poder Executivo transformou a vida de muita gente, ajudou as instituições a voltarem ao seu prumo, possibilitando a contratação de bons profissionais para cuidar. E isso, quando eu falo instituições, eu estou falando de APAES, de Pestalozzi e outras instituições autônomas que sobreviviam com rifa. E hoje uma grande parte recebe recurso absolutamente legalizado do governo e conseguem, com esse recurso e outros também, gerenciar a sua vida, e é o que eu digo, e modificar a vida das pessoas e fazer com que essas crianças, esses adolescentes possam evoluir para ter autonomia e felicidade. Então, a causa PCD hoje... Relaxa. Agora fui eu. A causa PCD para mim hoje uma causa de vida, assim como outras bandeiras que a gente cuida. Eu falo isso com tranquilidade, porque tudo isso é sobre transformação de realidade. E quando a gente fala da pessoa com deficiência, a gente fala da família também. A gente fala de mães que dedicam sua vida todos os dias para cuidar dos seus filhos, e que muitas e muitas vezes foram abandonadas pelos pais, pelos seus maridos, vivem realidades silenciosas. Ou até mesmo não, Fred. Eu acho que assim, eu sou mãe de 2 filhos adultos, né? E eu sei todo um processo do que é ser mãe, né? Uhum. Claro que cada uma na sua. Mas uma mãe, os meus filhos, como eu te disse, são adultos.
É como se a gente tem uma certa responsabilidade, você nunca vai perder o cargo de mãe, mas os seus filhos estão indo para a vida. É isso. Profissionalmente falando, em todos os sentidos, né? Não que muitas crianças especiais não cumpram também, mas existem casos que a mãe vai ser mãe para a vida toda. É verdade. Inclusive, você essa semana eu estava acompanhando a sua rede social, Fred, que eu sou uma além de eu ser uma fã do seu trabalho, eu vou até contar um pouquinho da minha história com o Fred. Eu venho de umas decepções políticas bem profundas. Eu conheci, né, quando eu fui candidata a vereadora na minha cidade, que as pessoas sabem disso, eu conheci a política muito de dentro. E tem muita coisa que não condiz com aquilo com a bandeira que eu carrego, da minha vida, de seriedade, de palavra, de ter credibilidade, sabe, Fred? Então, eu tinha um propósito, falei, gente, eu para eleição agora para deputado, eleição, esse futuro político aí, eu não quero estar vinculada com ninguém. Mas, né, a gente morde a língua, né, Marquinhos? Eu, aos poucos, fui conhecendo, um amigo me apresentou, falou, Jô, você tem tudo a ver com a causa que o Fred defende. O Fred é presidente da comissão de pessoas com deficiência e você faz um trabalho aqui em Macabu, você está sempre lutando com as mães autistas, a gente faz podcasts aqui, a gente luta pela Casa Caiê, que a gente, se Deus quiser, vai vir a funcionar aqui na nossa cidade. E eu falei, gente, eu tenho que conhecer o trabalho do Fred. E veio nessa leva o Frei Wellington, né, que eu sou apaixonada pelo meu querido amigo, o pastor, o padre Wellington, e eu pude ver o quanto o quanto eu estava enganjada na causa e não sabia. Eu falei, cara, eu tenho que conhecer o Fred, e o que eu puder fazer para estar ao lado dele, carregando essa bandeira junto com ele, junto com as mães, junto com todo mundo que quer também, né? Porque, na verdade, não é que a gente queira, a verdade é que é uma necessidade, gente. Não é só, uma decisão, mas poxa, eu vou... A gente está aqui, não estamos falando não estou falando nem aqui do deputado, eu estou falando do Fred, da causa, sabe, Fred? Porque quando eu conheço você, conheço a sua equipe, conheço aquele gabinete que nos recebe, é uma pessoa com deficiência ali. Aí eu conheço o advogado da comissão com uma, né, não enxerga. Eu falo, gente, ele não está falando só de uma causa, ele vivencia 24 horas a causa. É verdade. Então, e eu vi nas suas redes sociais, que eu estou voltando lá, né, que você essa semana, né, está trabalhando aí uma lei da carteira para mãe atípica. Me explica isso, porque eu acho que as mães vão, sabe, te reverenciar com isso. Isso foi uma ideia muito bacana e que a gente encontrou no começo algumas barreiras, né? Mas a gente conseguiu aprovar e o governador sancionou já. E a gente tem que agradecer muito também a esse movimento, né, feito pelo governador atual, do desembargador Ricardo, que sancionou a lei, então já é realidade. A gente agora está trabalhando no que a gente chama de regulamentação. A gente já fez uma reunião com o Detran, e pessoal, para vocês entenderem o que é essa carteirinha. O Detran vai emitir uma carteira mesmo, ela é muito similar, vai ser praticamente o mesmo modelo da carteira de pessoa com deficiência que o Detran emite. E lá vão conter os dados da mãe, os dados dos filhos no verso, e a carteira é da mãe, ou seja, vou dar um exemplo prático. Imagine a mãe que tem um filho atípico em casa, mas a mãe precisa ser atendida num hospital. Ela vai, com essa carteira da mãe atípica, apresentar para que ela possa ser atendida com atendimento mais rápido. Prioritário. Por quê? Porque essa mãe precisa voltar antes para casa, ela precisa chegar rapidamente. Porque a grande questão é que, muitas vezes, a sua maternidade ela não tem uma deficiência. Então, se ela não tem um cordão de girassol, ela não tem um cordão do autismo, ela não tem uma deficiência aparente, então se ela vai num banco... Se não tiver com filho, se ela não tiver com filho... E se ela vai num banco, como é que ela pode utilizar a fila de prioridade? Mas com a carteira da mãe atípica,
ela vai poder, por exemplo, pagar uma conta com maior velocidade, porque ela pode utilizar enfim, a prioridade, que é uma lei, que é uma legislação. Então a gente entende isso, assim, a gente não está criando benefício. Isso é sensibilidade, né, Fred? Isso não é um benefício, sabe? Isso é... Você tem um olhar... Nenhuma mãe queria ter essa carteirinha. Claro, esse é um olhar de equidade, é um olhar de justiça. Assim, a gente está dando uma possibilidade de, em algumas situações, porque não são em todas, a carteirinha da mãe atípica não vai, é o que você falou, não vai tirar os momentos que ela tem, que são os momentos difíceis do seu cotidiano, porque a gente sabe, e eu vivo isso, eu acolho, eu tenho mães atípicas que trabalham comigo. Eu vejo na carteirinha um facilitador, então, né? É um facilitador que vai dar para aquela mãe, em algumas situações, que possibilitem que ela seja, por exemplo, atendida com uma prioridade, uma velocidade maior, para que ela possa retornar e cuidar do seu filho. Então, isso já é uma realidade. Essa carteirinha, dentro de 90 dias, a gente está trabalhando agora junto com o Detran, porque tem todo um processo técnico, operacional, de gravação, tem umas questões de operação que precisam ser feitas para que isso seja implantado, mas a semana passada nós tivemos com o presidente do Detran, ele disse que em torno de 90 dias a gente já deve ter a emissão, já deve começar a ter a emissão, e vai ter uma cartilha explicativa no próprio site, dizendo como é que vai ser feito, aonde vai ser, que documento que precisa trazer, o laudo, tem uma série de recomendações, de exigências para que isso aconteça. Mas o fato nós teremos, é uma lei, e nós teremos em breve a carteira da mãe atípica, que é uma lei estadual, vai valer para todo o estado do Rio de Janeiro, e sem dúvida nenhuma a gente acha que essa é uma das leis que podem, de fato, trazer um pouco mais de cuidado e de alento também para essas mães. Fred, eu fico assim muito feliz, né? E você vem esse final de semana, passar um final de semana com a gente, né? A gente está gravando esse programa de hoje, porque o Fred veio com uma missão de estar com a gente. Eu realizo nesse final de semana a primeira caminhada da inclusão, né? E muito feliz porque a gente... né, que estarão com a camisa da rádio, são 100 crianças, mas a gente tem muita gente, né, que a gente não teve como fazer camisa para todo mundo, mas a gente aconselhou que fosse de camisas brancas. Vai, você vai ter uma camisa. Eu até me esqueci que a gente fez, né, eu esqueci lá em casa, Laurinha, o adesivo, para quem não ganhar a camisa vai estar com o adesivo da inclusão. E você, Fred, talvez num final de semana que você podia estar com a sua família, você resolveu estar com a família Macabu. E eu estou muito feliz com isso, sabe? Estou muito feliz de estar com você. A gente tem um encontro hoje com alguns representantes, né, de instituições que ficaram super felizes com você estando aqui na nossa cidade. E, sem dúvida nenhuma, você será uma presença muito especial para todas essas mães atípicas, essas famílias que estarão amanhã nessa caminhada, neste domingo, né, na primeira caminhada da inclusão. É de suma importância, porque eu acho que as mães se sentiram... Eu fui fazer o convite pessoalmente na APAI, só da APAI nós teremos 85 crianças e adolescentes, né? E o que eu ouvi das mães, né? Eu ouvi que, nossa, ninguém lembra da gente. Nossos filhos não são lembrados nos eventos que acontecem normalmente. Tem corrida, tem caminhada e tal. As crianças... E eu não sou corredora, Fred, eu sou praticante de exercício físico, né? Corredor aqui agora é Marquinhos, né, Laurinha? Beleza. É Marquinhos Marquinhos e o Johnny. Eu não sou corredora. E quando a gente realiza a segunda corrida, eu buscava em Deus uma resposta. Eu falava, Senhor, por que eu tô nessa de fazer corrida? Né? Se o Festival de Prêmios já é tradicional da rádio, a gente está indo para o 9º, né? Porque é uma forma também da rádio sobreviver. E, Fred, a resposta veio. Deus planta no meu coração a ideia de fazer a caminhada da inclusão. Eu falei, agora eu vejo sentido. E eu estou numa expectativa tão grande, né, claro, da corrida, né? A corrida vai ser estipada, todo mundo vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar nas suas categorias, mas essa caminhada da inclusão, Fred, e eu perturbei aí o Michel, eu sei quantas vezes eu sou um pouquinho
né, de ficar ali, mas eu falei, cara... Acho que eu vou botar o Michel pra correr também. Bota o Michel pra Vamos, correr, Michel. ele precisa Mateus, correr, Michel. Bota a turma toda pra correr. E aí, Fred, eu falava com o Michel, seria um sonho ter o Fred aqui, eu sei que é o final de semana, que às vezes ele tem pra estar com a família, ou então pra estar na banda, mas a gente agendou isso já tem um tempo atrás, né? Eu falo que isso foi bênção mesmo, porque a banda que pega mais final de semana e deu certo, mas foi uma bênção mesmo. E é isso, Fred, eu tô muito feliz com Também. essa oportunidade que você está nos dando de estar aqui e conversar diretamente com essas pessoas que estarão com você alegria, hoje, amanhã. Elas que dão sentido para tudo, para o mandato que a gente faz hoje. Eu não sei nem como expressar, assim, eu vejo no olhar, quando a gente vê alguém que teve, de fato, a vida transformada pelo mandato, pela equipe que a gente atende. Assim, ontem mesmo falava com a Yolanda, ela me dizia dessas mães, saiu uma reportagem até de mães que estão reclamando, por exemplo, e com toda a razão, que não tem mediador nas escolas municipais em Niterói. E saiu no RJ e tal, não sei o quê. Essas mães foram procurar a gente. Foram lá na comissão. Então, isso é bacana para nós, porque elas nos veem também como alguém que pode fazer, que não é essa história do vou falar com ele, mas não vai dar em nada. Assim, vai dar, porque a gente pode ser que a gente perca algumas batalhas, e a gente já perdeu algumas, né? Mas eu falo que uma coisa, quem vai no nosso gabinete, quem conversa com a gente, a gente não descansa. Meu time é incansável, eles não têm assim, horário, eu sei que eles são, às vezes eu sou chato, às vezes eu falo com ele às vezes de madrugada, ele fala comigo também. Mas ele pode ser chato, porque ele já teve com todos os papas, então você tem que aguentar, meu filho. Então, todos eles, mas eu falo que eu tenho um time de ouro, assim, eles são muito bons, todos, em todas as áreas, assim, os coordenadores, a nossa equipe toda de comunicação, toda a equipe, né, do jurídico, a galera da comissão, o pessoal que atende. Olha, eu posso dizer assim, eu sou um privilegiado, né? Em eu caminhar com esse time, a galera que está comigo, que me ajuda na igreja, né, a fazer esse contato com as pessoas, enfim, eu realmente, eu acho que eu não poderia ter montado. Acho que não foi. Eu falo, falei, mas foi você que fez, né? Assim, não, eles chegaram até você. Mas eu falo isso, assim, eu acho que é um pouco disso tudo. Tem tudo isso é muito para mim conduzido pelo Espírito Santo, né? De botar gente do nosso lado que pode ajudar a gente a carregar um piano que sozinho eu jamais conseguiria. E eu não vou dizer que eu não canso, é muito cansativo, às vezes me dá ansiedade, às vezes a gente desanima, algumas batalhas que a gente perde, né, das situações, as injustiças, né? Eu escutei coisas assim, por exemplo, quando eu comecei no mandato, e eu pedi para ser presidente da comissão, né, da pessoa com deficiência. Foi uma escolha, Fred. É uma missão, é uma responsabilidade. Eu pedi. Falei, presidente, na época, eu quero ser... Pode me colocar em qualquer comissão. Eu sou titular em 13, 14 comissões e sou vice-presidente da CCJ, que é a comissão mais importante da casa, segundo falam, porque para mim a mais importante é a comissão da pessoa com deficiência, né? Mas eu disse, olha, pode me colocar em todas. Eu participo, sou membro efetivo da educação, eu sou membro efetivo de direitos humanos, sou membro efetivo da tributação, que são importantíssimas para várias áreas dos setores importantes do Estado. E vice-presidente da CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Mas eu falei, eu só quero uma coisa, não vou pedir mais nada. Eu quero ser presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. E foi acatado assim na minha... E eu escutei isso de alguns. Você não quer uma comissão mais importante? Falei, você como não entendeu. Como assim? Falei, então é por isso mesmo que eu quero. Porque ninguém quer. Ninguém. E é porque ninguém vai dar, talvez, a importância que eu quero dar. Fred. E a gente transformou a comissão passou a ser, hoje, sem dúvida nenhuma, eu falo com tranquilidade, é a comissão que mais atende a população no Rio de Janeiro, ali na LERJ. É a comissão que mais lota as audiências públicas, disparado. Assim. Aliás, eu tenho vários problemas com a segurança, porque quando a gente faz audiência pública, é uma confusão de mães subindo, de gente querendo barrar os elevadores. Aí o segurança fala, Fred, acabou, não cabe aqui, tem que botar nas galerias. Eu falei, bota nas galerias. Então,
E isso é resultado de trabalho. Não meu só, de longe eu sozinho, do meu chefe de gabinete, o Michel, que eu digo isso tranquilamente, assim, é a pessoa mais leal que eu conheci ao longo desse tempo na política e está comigo para o que deve isso não tem preço. Não tem preço você poder ter ao lado pessoas que confiam em você e que vão junto com você e que confiam no teu trabalho. Então isso é que transforma tudo no que eu tenho hoje, sem dúvida. Vejo, Fred, você hoje no auge dos seus 51, não é isso? 51. 51 anos, com uma grande missão, né? Esse mandato, a missão como músico. Talvez isso tudo se uniu, Fred, para essa leveza que é o seu mandato. Você tem um mandato leve. Sem eu não dúvida. estou aqui. Eu estou aqui conversando com um amigo que falou de tantas coisas, falou um pouco da sua vida particular, da vida pública como político, da vida pública como artista que ele né, como músico. E eu vejo a leveza que você fala, até mesmo dessa comissão, que é uma comissão que realmente traz muita dor, muito sofrimento, né? E que você entende, né? Você vivenciou isso, você está dentro, né? Você tem uma equipe que você vivencia isso diariamente, sabe o que é uma pessoa não enxergar, o que é a pessoa não ter as duas pernas, o que é a pessoa ter um filho que ficou em casa e que talvez eu acompanho uma mãe que é amiga íntima minha, né, que eu a conheci através de você, que é a Bruna Moreira, e que ela faz os vídeos e fala, gente, hoje eu tô virada, né, porque não dormiu e tal. É isso. E ela tá fazendo um belo trabalho, aproveitar para mandar um beijo para a Bruna também. Tá Inaugurou o podcast que eu quero ir desse podcast dela, não quero nem saber. Tá lá junto com vocês também, é um trabalho muito bacana da Bruna e da sua equipe toda. Fred, eu sei que do quanto você hoje abdicou de algumas coisas para estar aqui, mas eu tenho certeza que você não se arrependerá. Não, de forma nenhuma. Porque as famílias que te receberão nesse final de semana estão para acolher não o Fred deputado, mas o Fred que é deputado, presidente da comissão, que é o músico e que pode fazer muito por elas, que pode ser a voz, né? Porque muitas das vezes, Fred, é preciso que... Eu acho que foi isso que eu enxerguei em você, que eu falei, nossa, é esse meu caminho, é por aqui que eu vou trilhar, porque eu me sinto representada. Jô, mas você não é uma mãe atípica, eu sou sim. Porque quando a gente abraça a causa do outro, quando a gente tem empatia com o outro, a gente se torna também. E eu vejo isso em você. Isso é uma coisa muito bacana que você falou, Jô, porque muita gente me pergunta também, mas Fred, você não é pai atípico, você não tem uma deficiência... por que você é tão apaixonado? Porque eu sou um incomodado com a injustiça. Somos incomodados. Acho que eu gostei desse termo também, Fred. Eu não vou descansar enquanto a pessoa com deficiência ela tiver menos oportunidades do que uma pessoa típica. Então é só isso, a gente precisa lutar. E a gente sabe que a luta é árdua, né, Fred? Muito árdua, muito difícil. Muito difícil. O mundo não é justo e o mundo não está preparado para esse discurso, né, da acessibilidade, da inclusão, ele é muito bonito. Eu falo, Fred, que eu falei de inclusão e eu trouxe o Gabriel aqui na semana passada e ele vai estar na nossa caminhada amanhã. O Gabriel é da minha família, ele não tem os membros inferiores, né, faz de tudo, né, Marquinhos? Ganhou agora a adaptação de uma bicicleta, vai andar de bicicleta também o Gabriel. Muito legal. E eu falei, Fred, que inclusive eu falo de mim, a gente fala da acessibilidade, a gente fala da inclusão, e eu tenho dificuldade de incluir, porque como que eu vou entrevistar? Né? Aí a gente está até bolando de fazer um podcast na garagem da minha casa, por enquanto, porque a gente aqui não tem acessibilidade para ele. Exatamente. Então, isso é uma prova viva, Fred, do quanto a luta é por muito tempo ainda e talvez nunca acabe. Mas que venham Freds e mais Freds pela frente aí, né, na busca da luta da inclusão, para que cada vez mais algo novo aconteça, né, para que realmente a inclusão comece a acontecer e dê continuidade ao que está. Mas nós estamos plantando boas sementes, né? Eu falo isso com muita tranquilidade, com muito orgulho também
desse trabalho que tem sido feito. E a gente talvez não enxergue todo o germinar dessas sementes agora, mas elas estão sendo plantadas, a luta tem sido muito bonita e muito dura, mas também muito, muito intensa, né? Então eu tenho certeza que vamos enxergar muitos resultados para frente. Hoje, Fred, você está deputado pré-candidato às eleições, à reeleição, né? Eu sou pré-candidato à reeleição, a deputado estadual mesmo, mas estou no curso do mandato, que termina no dia 31 de dezembro desse ano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, já quiser. Deu tudo certo. Eu queria muito... Marquinhos está doido para ouvir um violão. Esse violão não é à toa, né, Marquinhos? Esse violão está aqui com um propósito, porque agora eu terminei de conversar, né, sobre a comissão de pessoa com deficiência, aproveitar para convidar para a nossa caminhada, pessoal. E esse vídeo já vai estar, né, já vai ter acontecido. Agradecer então, vamos agradecer o pessoal que participou. Mas, gente, a gente está gravando o programa de hoje, porque o Fred, claro, não pode, vai estar... Aí seria exigir muito dele ficar aqui até terça-feira, né? Eu sei que ele vai se apaixonar por Macabu, inclusive ele já está apaixonado por Macabu, mas a gente... eu quero desde já deixar aqui a minha gratidão a toda a comitiva do Fred, que, né, o meu amigo Michel, que está aqui junto com a gente, sempre o Matheus, obrigada, Matheus. E a gente vai encerrar o nosso podcast de hoje de uma forma muito, muito bacana, recebendo ele, né, o Fred Pacheco, né, vocalista da banda Dom, encerrando assim o nosso podcast de hoje. Muito obrigada a todos que ficaram e vão ficar com a gente aí. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho de vocês, João. Muito obrigado, viu, pelo convite. A casa é sua sempre. E aí, só para divulgar, quem quiser seguir a gente nas redes sociais, Fred Pacheco RJ no Instagram. Aí você acompanha tudo que a gente está fazendo lá também, Fred Pacheco RJ, e da Banda Dom Oficial. Que coisa Essa canção, boa. com certeza, vocês conhecem, faz parte da nossa história, foi gravada pelo Padre Marcelo, pelo Padre Fábio, composta por esse que vos fala. Esse humilde, que na gente, época, Fred Pacheco. Na época, daquela época lá do Papa João Paulo II, foi esse jovem... Há quanto tempo você compõe, Fred? Desde os... tem mais, quase 30 anos já. Nossa, quase do ventre materno, meu Deus. Por aí, quase por aí. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. É isso, Fred. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Essa casa é sua. Muito obrigada. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Valeu, João. Um grande abraço. Gente, continue ligado. Tem mais podcast por aí.